Amém? Eu quero saudar os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus, não é? Vocês que estão em casa, que estão aí nos acompanhando por essa gravação, não é? Onde nós temos tido essa preocupação de estarmos assim cumprindo com a nossa obrigação, né? De estar assim levando a palavra de Deus aos irmãos, mesmo estando assim distante, estão aí proporcionando esse meio aí, essa oportunidade de estarmos juntos, né, aprendendo e ouvindo a palavra de Deus, não é? Infelizmente, nós, devido a toda a situação que os irmãos conhecem, não é? Nós não podemos estar juntos assim fisicamente, mas espiritualmente nós estamos juntos, não é? E nós temos orado, temos buscado ao Senhor para que toda essa situação ela venha passar e muito em breve nós estejamos juntos aqui na casa do Senhor, não é? Adorando o seu santo nome, pregando, cantando, não é? E juntos glorificando o nome santo do Senhor. Amém? Mas enquanto isso não acontece, não é? Eu espero que vocês estejam bem, estejam todos bem assim, não é? Na medida do possível, não é? E sabendo nós que tudo isso que está acontecendo, Deus, ele não perdeu o controle, viu, meus irmãos? Isso aí eu tenho aprendido, isso aí não é só jogo de palavras, não. Eu penso assim, né? Eu aprendi assim, tenho vivido assim, sabendo que em toda e qualquer situação, por mais difícil que ela seja, né? Por mais dolorosa que ela seja, mas o nosso Deus, a quem nós servimos, a quem nós adoramos, ele não tem perdido o controle de nada, né? Tudo está debaixo do controle do Senhor, né? E no tempo devido da sua vontade, nós vamos ter dias melhores em nome de Jesus, viu? Nós temos que acreditar. Amém? Mas, enquanto isso não acontece, vocês aí em casa e eu aqui, nós vamos estar assim meditando numa palavra, né? Aqui no livro de Daniel, no seu capítulo 1, não é? E aqui no livro de Daniel ele mostra uma situação também de extrema dificuldades, mas que esse povo que aqui estão, que o texto relata, eles acreditavam que Deus ele estava no controle de tudo, não é? E tanto é que no final, né, o povo volta para casa, Deus leva o seu povo de volta para casa e as suas vidas continuam, não é? Porque eles tiveram fé e acreditaram. Então eu pediria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, né, em Daniel, no livro de Daniel, no seu capítulo 1, né, no seu verso 1, nós vamos estar lendo até 5, do 1 ao 6, e depois nós vamos estar pulando para o 8. Né? Então, o livro de Daniel diz assim, né, a educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. E diz assim, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. E pôs os vasos na casa do tesouro de seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebo em que não houvesse defeito algum, formoso de parecer, instruído em toda a sabedoria, sábio em ciência e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, a porção do manjar
do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Não é? Aí nós vamos pular para o 8. E Daniel assentou no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Vamos fazer uma breve oração, não é? Pedir a Deus assim a direção, o entendimento devido, não é? Aquele que nós precisamos ter da mensagem do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te exaltamos, nós te bendizemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó meu Pai, meu Deus, porque aqui, Pai, nós estamos, ó Deus, juntos, ó meu Deus, para exaltar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Meu Deus, aqui está a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, que a tua palavra, Senhor meu Deus, que é bendita, Senhor meu Deus, e eficaz na vida daqueles, ó Deus, que te buscam, na vida daqueles, ó Deus, meu amado, que quer, ó Deus, transformação de vida, libertação, Senhor meu Deus, cura dos seus males, não somente físico, mas espiritual, Senhor, principalmente. A tua palavra, Senhor meu Deus, como muito bem diz ela é viva e eficaz, Senhor. Ó Deus, e nesta noite aqui está a tua palavra. Pai, o Senhor sabe, ó Deus, Pai querido, que nós precisamos, como precisamos, ó Deus, receber ela, ó Pai, em nossos corações. Que sentido, ó Deus, nós precisamos ter, porque somente o Senhor, meu Deus, conhece, ó Pai querido, a cada coração, Senhor, meu Deus, a cada vida, a cada momento, ó Deus, que cada um, meu Deus, esteja passando, ou que cada um, ó Pai, venha passar, em nome de Jesus, nós te pedimos. E por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Meu Deus, para que, ó Pai querido, o Senhor haja, através desta mensagem, na vida, meu Deus, de cada um de nós, daqueles que estão ouvindo, Pai, que estão recebendo em nome de Jesus. A nossa oração, Senhor, meu Deus, é que todo mal, Senhor, meu Deus, que todo impedimento, meu amado, que toda ação, meu Deus, Pai querido, do nosso adversário, meu Deus, que esteja agindo ou que venha agir, meu Deus, que fique de fora em nome de Jesus, que o Senhor, na tua autoridade, no poder do teu santo e glorioso Espírito, ó Deus, Pai, este mal não prevaleça, mas que ele venha, meu Deus, meu amado, ser, meu Deus, repreendido em nome do teu amado Filho. É o que nós pedimos, Deus, por este momento, e por este momento nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Meus queridos, aqui está a mensagem do Senhor, né? Lembrando que no versículo 5, o rei determina a ração que seria servido, não é, a aqueles homens. Mas nós vemos também no versículo 8, que Daniel ele toma a decisão no seu coração de não comer ou beber da porção do rei, daquela que ele tinha determinado, porque Daniel ele sabia o significado daquilo ali, ele sabia o que significava aquele alimento, ele sabia o que significava aquele vinho que o rei mandou servir para ele, porque não era uma simples bebida, não era uma simples comida, mas ela tinha um objetivo, ela tinha um significado, e Daniel sabia disso. Então ele toma no seu coração, não é? A não se deixar contaminar, a não se deixar levar, e Deus dá graça a Daniel diante dos servos, os eunucos, né? Do eunuco, aquele grupo que ele deixou, que colocou sobre, Daniel sobre a sua responsabilidade, e ali Daniel ele começa a dialogar com aquele homem, não é? E Deus dá uma saída para Daniel. Deus mostra a Daniel o que ele tinha que propor para o eunuco, não é? Que na visão dele, do eunuco, por ele estar sobre ordens do seu chefe, não é? E o seu chefe sobre ordem do rei Nabucodonosor, ele teme que aquela ideia, né, daquele alimento
somente legumes e água, não venha a surtir o efeito desejado pelo rei. E ele teme pela sua vida, porque com certeza, se quando chegasse no final do tempo determinado pelo rei, no dia que Daniel fosse se apresentar, para que o rei visse a sua aparência, e a sua aparência não estivesse de acordo com a sua vontade, eles iriam sofrer alguma represália. Mas ali Deus, ele olha para Daniel, e ele vê um homem determinado no seu coração em servir ao Senhor. Um homem que não estava disposto a ceder, não é, às pressões daquele momento. E haja vista que Daniel, ele ainda era um jovem. Segundo alguns comentaristas, dizem que Daniel tinha cerca de 15 anos, quando ele foi arrebatado da sua família e levado para a Babilônia, não é? E Daniel, mas ele já tinha no seu coração essa determinação de servir ao Senhor. Porque Daniel, mesmo ainda muito jovem, ele tinha intimidade com Deus. Como diz aqui, né, que Daniel tinha 2 segredos que que fez ele ficar firme diante de Deus. A sua fidelidade diante de Deus tinha uma base. Tinha algo que dava sustentação a Daniel. E a primeira dela era a leitura da palavra de Deus. Daniel lia a palavra do Senhor. Ele lia a mensagem de Deus, né? Ele conhecia o Deus da Bíblia. Ele tinha intimidade com esse Deus. Porque todos os dias Daniel lia a palavra de Deus, não é? E também era um homem de oração. Tinha intimidade com Deus através da oração também. Então, Daniel, ele cresceu com esse costume de leitura e oração, não é? E ele foi crescendo, não somente em estatura, mas também em espírito e em verdade, não é? E ali Daniel, ele toma no seu coração, não, eu não vou ceder a essas pressões, mesmo estando numa situação difícil, num país difícil, eu não vou ceder a isso. Então, Daniel começa a dialogar com os eunucos, não é? Ali que estava cuidando dele, e faz essa proposta para ele, não é? Que no prazo de 10 dias, se não houvesse resultado, se não houvesse mudança, né? Se eles não tivessem com aparência melhor do que a dos outros, aí então ele cedia ao manjar do rei, né? Comia a sua comida, bebia o seu vinho. Mas Daniel, cá entre nós, sabia a quem ele servia, né? Daniel, ele tinha confiança em Deus, porque ele conhecia o Senhor, e o Senhor conhecia Daniel. Para que a nossa confiança em Deus, ela seja uma confiança inabalável, ela seja uma confiança que venha resistir a todos os intempéries, a todas as dificuldades, a todos os momentos difíceis que nós venhamos passar, é necessário que nós venhamos conhecer esse Deus, o seu poder, a sua fidelidade, não é? Sabendo que Deus está acima de tudo e de todos, em nome de Jesus. Meus queridos, mais ou menos no ano 500 a 600 por aí, né? Nabopolassar, ele se tornou rei da Babilônia e mudou todo o curso da história antiga, né? Radicalmente, ele pôs fim ao domínio de seus antigos inimigos, não é? A Babilônia, eles tinham 2 inimigos, que era a Síria e que era o Egito. Então, Nabopolassar, quando ele assume o reinado, ele começa uma campanha de batalha, né? Começa a se preparar para guerrear contra a Síria e contra o Egito. Mas é interessante nós notarmos nessa história, esse meio tempo, Egito e a Síria, eles estão em guerra. Eles estão em guerra porque eles querem a hegemonia do poder. Eles querem tomar o poder e começar a comandar não somente a região onde eles estavam situados, mas também o mundo todo conhecido, não é? Só que eles se prenderam tanto na briga entre eles, na guerra entre eles, que eles esqueceram que atrás estava crescendo um reino muito grande, muito forte, não é? E esse reino era a Babilônia, que era comandado por
por Nabopolassar, né? E na época de sua, nessa época, ele começa a se preparar, ele começa a se organizar para tomar conta, né? Para dar, digamos assim, para surpreender, né? Não somente o rei da Síria, mas também o rei do Egito. E numa manobra, digamos, muito inteligente, Nabopolassar, ele toma conta, ele vence o Egito e vence a Síria, não é? Ele derrota esses dois reinos e ali o reino ele cresce. Ele pega tudo aquilo que ele conseguiu na batalha contra a Síria e contra o Egito e incorpora no reino babilônico e se torna a nova Babilônia, né? Um reino poderoso, um reino que comanda o mundo inteiro, né? O mundo inteiro, quando a gente fala de mundo inteiro, a gente fala de mundo conhecido, não é? E na época de sua morte, por volta de 600, já havia eliminado o Império Assírio e incorporado aquele que se tornou conhecido como Novo Império Babilônico, não é? E esse acontecimento, né, se nós olharmos, o povo de Judá, eles eram vassalos, eles pagavam imposto para o povo do Egito. Então, eles já viviam uma situação difícil, né? Eles já viviam um momento de muita dificuldade. Por quê? Porque o povo já era escravo do povo egípcio, né? Eles pagavam tributo a esse povo, não é? E esse acontecimento, nessa vitória de Nabopolassar ou do reino da Babilônia sobre esses dois reinos, trouxe muita complicação para o povo de Judá, os remanescentes de Israel. Então, se a situação era difícil, ficou mais difícil ainda, né? Agora Israel servia ao novo Senhor, né? Eles tinham um novo Senhor agora. Não é? Então, se servir ao Egito era difícil, agora, meus queridos, servir aos babilônicos se tornaria mais difícil ainda. Então, nós notamos aqui que no mesmo ano da morte de Nabopolassar, o rei Joaquim de Judá tornava-se vassalo de Nabucodonosor, filho de Nabopolassar. Então, Nabopolassar morre, Nabucodonosor, seu filho, assume, porque Nabucodonosor, nessa época que seu pai era vivo, ele comandava os exércitos, né, da Babilônia. Então, com a morte de seu pai, ele assume o reinado, não é? Então, aí o que é que ele faz? E quando ele assume, ele começa a fazer pressão sobre o povo de Judá, não é? A situação, como a gente falou, ficou difícil, não é? E então, meus queridos, o negócio começa a pegar, né? E aí Nabucodonosor, ele sitia Jerusalém, não é? Ele sitia Jerusalém e ali o povo é cercado. E aí o que é que acontece? Acontece que aí, né, Deus, ele entrega na mão de Nabucodonosor o seu povo, né? Lembre-se que a vitória de Nabucodonosor contra Judá não foi porque eles eram fortes ou porque eles tinham um Deus que era maior do que o nosso Deus, não é? Não, foi Deus que determinou isso, porque lá atrás já se vinha se falando. Se você lê Isaías, você lê Jeremias, Deus vinha falando para o povo, né, que isso aí iria acontecer se eles não mudassem, se eles não largassem dos seus maus caminhos, da sua rebeldia, porque na verdade esse povo sofreram 70 anos de cativeiro, não foi por nada, só pela rebeldia, pela falta de fidelidade no seu coração. Se eles fossem um Daniel da vida, né, se eles tivessem seguido o caminho que Daniel seguiu, com certeza a situação deles era outra. Eles não teriam passado pelo que eles passaram. Mas eles continuaram na sua rebeldia, não é? Na sua teimosia, não é? de servir e seguir os seus próprios caminhos. E pagaram o preço por causa disso, né? E nós, olhando aqui, Nabucodonosor ele sitia, né? Interessante que aí, na primeira invasão
Deus permite que eles levem os vasos, né? Como está aqui escrito. E o Senhor, versículo 2, e o Senhor entregou nas suas mãos, não é? A Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Veja, a Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente do que os filhos da luz, né? E esse texto aqui, nesse versículo, nós vemos que realmente, veja que Nabucodonosor não levou os vasos de ouro para o seu palácio, não levou os vasos de ouro para a sua casa, para adornar a sua casa, para quando ele recebesse as pessoas, né, as pessoas importantes, enfim, não visse, né, os vasos de ouro, né, a sua riqueza. Não, ele não fez isso. Mas ele levou para a casa do tesouro do seu Deus, aquele a quem ele acreditava a sua vitória, não é? Veja que Nabucodonosor, ele vai e ele dá glória ao seu rei, ao seu Deus. Ele coloca o seu Deus lá em cima, reconhecendo ele que a sua vitória tinha vindo daquele Deus que ele servia. Queríamos nós, se nós dessemos, né, essa honra a Deus, se o povo tivesse honrado ao Senhor, como Nabucodonosor honrou ao seu povo, eu volto a dizer, com certeza a vida daquele povo seria diferente. E não seria diferente para nós hoje não. Se nós honrássemos ao Senhor, né, como deveríamos fazer, como deveríamos realizar, enfim, com certeza as nossas vidas seriam muito melhores em nome de Jesus. Mas infelizmente não é assim, não é dessa forma, né? Mas assim, olha, segundo conta os historiadores, Nabucodonosor elevou o seu império, iniciado pelo seu pai, a alcançar domínio ainda maiores. E com isso, deporta muitos judeus para a Babilônia. Na segunda volta, na segunda investida, no segundo saque, né, como está aqui escrito no versículo 3, não é? Nabucodonosor, ele faz o seguinte: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, né? Ele fala assim, olha, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Aí ele diz as qualidades que ele quer. Aí ele fala assim, ó, mancebo em que não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruído em toda a sabedoria, né, sábio em ciência, entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e nas línguas dos caldeus. Veja que tinha todo uma característica que o rei exigia. Aliás, tinha as qualidades que o rei queria, né, que ele exigia. Lembrando que essas qualidades foram dadas a eles por Deus, né? Esse digamos, adorno todo, né, foi Deus que colocou na vida desses homens, né? E diz assim, né? E entre esses, quem estava? Estava Daniel, estava Ananias, Misael e Azarias, né? Eles são tomados junto com outros também, e são levados para a Babilônia, e ali eles são colocados, não é? E ali eles começam a passar por um processo, né? Por um processo. Antes eles passaram pelo processo da escolha, digamos assim, a peneira, né? E eles foram encontrados como os melhores. E ali eles são separados, não é? E aí, meus queridos, e nós temos que ver que Daniel, ele poderia reclamar de Deus. Daniel, ele poderia se revoltar contra Deus, porque ele poderia, eu tenho sido fiel ao Senhor todo esse tempo, eu tenho servido ao Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos, e por que eu estou aqui? Eu não deveria estar aqui. Mas a Bíblia não mostra, não diz em nenhum momento que Daniel ele tenha se portado dessa maneira.
né? E aí Daniel lá, ele escreve esse livro, né? É interessante nós notarmos que esse livro tinha dois objetivos principais, não é? Era de afirmar que o seu era desejar afirmar, melhor dizendo, era de afirmar que o seu Deus, o Deus de Israel, era soberano, mesmo sobre as poderosas nações que cercavam o povo de Israel, e também para estimular o coração cansado dos judeus. Ou seja, ele escreve esse livro com dois objetivos principais, além de outro, que era de dizer para o povo: olha, fica firme, porque o nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Ele não nos esqueceu. Ele está no controle de tudo, não é? Então, olha, não esmoreça, não é? Porque o povo já vinha de uma situação difícil, porque eles pagavam tributo ao Egito, já vinha meio cansado, meio desanimado, não é? E agora a situação piorou porque eles foram arrancados da sua terra natal e agora eles eram escravos, eles eram prisioneiros de guerra, vamos dizer assim hoje, não é? E hoje eles viviam debaixo de um regime totalmente diferente. Se a situação de pagar tributo ao povo do Egito era difícil, mas ainda sendo difícil, eles estavam na terra deles, não é? Mas agora não. Agora eles estavam numa terra totalmente diferente, distante da sua casa, das suas famílias, não é? Então já era um povo que estava com o coração desgastado, um coração sofrido. E Daniel escreve esse livro para alegrar o coração do povo, para reavivar a sua mente de que Deus é soberano, de que o Senhor está acima de tudo e de todos, que não importa a situação que eles estivessem vivendo, não importa a situação que nós viemos viver, mas Deus é soberano, Ele está acima de tudo e de todos, não é? E o segundo objetivo era de que o povo ficasse firme, porque chegaria um dia em que o Deus iria levar o seu povo de volta, né, para a sua terra. Deus iria trazer o seu povo para si. Então, vai chegar o dia que nós vamos estar de volta à nossa terra, porque Deus, Ele prometeu e Ele vai cumprir em nome de Jesus, não é? Lembrando, meus irmãos, que assim, olha, o sofrimento, esse cativeiro, não foi para a morte do povo de Israel. Esse cativeiro não foi para matar o povo. Esse cativeiro não foi para que Deus se vingasse do povo, não. Mas foi para que o povo tivesse conserto, para que o povo se voltasse para Deus, não é? Para que o povo olhasse para o Senhor e largasse o seu mau caminho, largasse as suas más práticas e se voltasse para Deus. Lembrando que um pai, quando ele ama o seu filho, ele corrige o seu filho. Um pai, quando tem amor pelo seu filho, ele não deixa o seu filho se embrenhar por caminhos malignos e fica de braços cruzados, sem fazer ou sem falar nada, né? O amor do pai, ele também é expresso com o seu cuidado na correção também. E Deus, quando Ele permite que o povo vá para a Babilônia, ficar 70 anos preso, Deus está falando para aquele povo que Ele ama aquele povo, né? Às vezes, se você bate no seu filho, e depois que assim que você termina de bater nele, né, e você falar para ele que você ama ele, ele vai olhar para você e vai achar meio que estranho, né? Essa forma de demonstrar o amor. Que forma mais estranha, né? Mas, meu querido, o amor, a demonstração de amor, muitas vezes ela causa dor. Ela causa sofrimento, viu? Porque o pai que ama seu filho, ele corrige o seu filho. Volto a dizer, ele não vê o seu filho nos caminhos errados e ele cruza os braços como se nada não tivesse acontecendo. Como se não fosse com ele, como se ele não tivesse responsabilidade. E o nosso Deus, um pai fiel, ele corrige o seu filho, ele cuida do seu filho. E o nosso Deus é um Deus fiel, viu? É um pai zeloso, é um pai que cuida, que sofre. Você acha que Deus não sofreu com a ida do povo para o cativeiro? Mas Deus viu, se você lê Jeremias, você lê Isaías, eles vêm falando sobre esse cativeiro, né? Se você olhar direitinho o texto, o povo estava numa situação tão difícil que quando Nabucodonosor ele rodeia Jerusalém,
o povo se esconde dentro do templo. E eles foram avisados que se eles se entregassem, o sofrimento ia ser menor. A coisa não ia ser como foi. Eles foram avisados, eles foram alertados sobre isso pelo profeta de Deus. Mas quando eles são sitiados, eles são cercados, eles preferem correr para dentro do templo e se fecham lá dentro, não é? Colocando barreiras para que o exército assírio não entrasse. Aliás, o exército da Babilônia não entrasse. Mas eles esqueceram de colocar sua fé não no templo, mas de colocar sua fé no Senhor. Eles confiaram que ali naquele templo, com muros altos, enfim, Nabucodonosor não entraria. Não. Nós temos que confiar em Deus. A nossa confiança não tem que estar no nosso braço, na nossa força. Não. A nossa confiança tem que estar em Deus, tem que estar no Senhor. A minha confiança não tem que estar no dinheiro que eu tenho. A minha confiança não tem que estar na saúde que eu tenho. Não, a minha confiança não tem que estar Não, a minha confiança tem que estar em Deus. Deus tem que ser a minha confiança, o meu Senhor. Porque é daqui que vem a confiança em Deus. Ela nasce aqui e ela sai para fora, em forma de ação, em forma de procedimentos, de posição, né? Como Daniel fez. Daniel, ele tomou a posição, ele agiu, ele não somente demonstrou a sua fé no Senhor, na posição que ele tomou, mas nas suas palavras, nas suas ações. Entendeu? E faltou isso naquele povo, em demonstrar a confiança em Deus, né? E Daniel, ele vai e ele toma essa decisão de não se render, né? De não se render aos caprichos do rei, mas ele ficou firme, ele foi fiel a Deus, ele foi fiel à palavra do Senhor, ele foi fiel às promessas de Deus, ele foi fiel àquilo que ele conhecia quem que era Deus, não é? Se você não conhece ao Senhor, se você não sabe quem é Deus, o seu poder, a sua fidelidade, o seu amor, viu? Eu digo para você, falta você ler a palavra do Senhor, falta você ter uma vida de oração, para que você venha ter intimidade com esse Deus e, consequentemente, você conhecer quem é esse Deus. O Deus de Daniel é um Deus que não falha. O Deus de Daniel é um Deus que ele permite que coisas difíceis aconteçam, mas o povo de Judá não estava no cativeiro sozinho. Deus estava com eles. Deus também foi para o cativeiro junto com eles. Se eles ficaram 70 anos no cativeiro, Deus estava com eles. Meus queridos, quando nós entramos numa situação difícil, lembre-se, você não está sozinho. Você não entrou nessa sozinho, mas Deus entrou junto com você. Deus está contigo, né? Deus está sofrendo junto com você, porque o pai que ama o seu filho, ele chora com o seu filho. Quando ele é obrigado a corrigir o seu filho, não é? Quando ele se vê na obrigação, ele geme junto com o filho, ele chora junto com o filho, ele sente dor junto com o filho, não é? Esse é o verdadeiro pai, aquele que ama, aquele que tem zelo, aquele que cuida, ele sofre junto, ele não fica alheio às dores que o filho está sentindo por causa da correção, mas ele está junto, ele sofre junto, ele sente junto. E é isso que nós precisamos entender. Mas para que isso aconteça, para que Deus fosse fiel a Daniel, Daniel teve que ser fiel ao Senhor, ser fiel às suas convicções, aquilo que ele tenha aprendido, absorvido de Deus. E Daniel em nenhum momento ele vacila. Por que foi que Daniel foi para a cova dos leões? Porque ele não obedeceu a uma lei que o rei colocou, não é? E armaram, fizeram um laço para ele, porque eles já vinham, esse edito do rei já tinha um objetivo, porque os outros sabiam da fidelidade de Daniel para com o seu Deus. Os outros sabiam disso, e sabiam que Daniel jamais iria ceder. Então quando eles vão lá e eles convencem o rei, e Daniel ele se vê numa situação difícil, mas mesmo na situação difícil, Daniel ele não deixa de adorar a Deus, vai para a sua casa e abre a sua janela, e na direção de Jerusalém Daniel se ajoelha nos horários que ele fazia as suas orações, e ali vem os homens
que já tinham se malcomunado, já tinham se juntado, né, para se levantar contra Daniel. E Daniel é pego e é acusado. E Daniel vai lá e vai para as covas dos leões, e ali é jogado ali. O rei sofre junto com ele, porque tinha uma afeição pelo Daniel, mas ele não podia voltar atrás, ele tinha que cumprir com a sua palavra. Mas o Senhor estava com Daniel lá dentro. Daniel não estava sozinho. Por quê? Porque Daniel tinha uma fidelidade. Daniel, ele não vacilava. Ele era fiel ao Senhor. E quando ele chega naquele país, veja que Daniel, ele foi tão abençoado pela sua fidelidade, que ele chega a ser conselheiro de Nabucodonosor, né? Daniel, ele serve a outros reinos que veio depois de Nabucodonosor. Serve a Dário, serve a Ciro, não é? Por quê? Por causa da fidelidade de Daniel, não é? O homem, ele não pode ser amanhã fiel e depois não. Não. No nosso coração, a fidelidade, ela tem que estar independente da situação ou não, viu? Independente da situação ou não, né? Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que homens que vacilaram na sua fidelidade, vacilaram na sua posição diante de Deus, não guardaram os ensinamentos do Senhor, não viveram, não fizeram de acordo com a vontade de Deus, eles pagaram um preço muito alto, viu? Eles sofreram muito, porque não foram fiel ao Senhor, não guardaram a fidelidade, aquela que Deus quer de mim e de você. Você que está aí vendo, você que está assistindo, é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos fiéis a Ele, que nós confiemos nele, que nós temos fé nele. E a fé, meu querido, ela não é somente falada, mas ela é vivida, ela é praticada no dia a dia, viu? Eu aprendi vivendo nesses meus quase 20 anos, que toda vez, quando eu estou passando por uma situação difícil, eu procuro enxergar Deus. Eu procuro viver o Senhor. Eu aprendi nesses meus quase 20 anos, porque eu sei que Deus está comigo, por mais difícil que esteja a situação. Há uns anos atrás, eu passei 2 anos de dificuldade, 2 anos extremamente difíceis. Às vezes as pessoas olham para a gente e acham que nós não temos dificuldades. Nós temos dificuldades, problemas, como qualquer uma outra pessoa. Talvez os nossos problemas, nossas dificuldades sejam diferentes, não é igual. E às vezes até é, não é? Mas nem sempre isso acontece. E eu passei 2 anos de extrema dificuldade. Mas foi nesses 2 anos que eu aprendi a confiar no Senhor. Foi nesses 2 anos que Deus trabalhou na minha vida e eu aprendi a acreditar em Deus. Quando eu saí daqueles 2 anos de dificuldade, eu saí um homem diferente. O povo de Israel, quando termina os 70 anos que eles voltam para casa, eles voltam para adorar a Deus. Eles voltam para engrandecer o nome do Senhor. Eles não voltam mais aquele povo que foram para o cativeiro há 70 anos atrás, não. Mas eles voltam um povo diferente. Muitas vezes, meu irmão, o cativeiro, né, espiritualmente falando, o deserto, ele não é para a morte, não. Mas ele é para a vida, para o crescimento do homem e da mulher de Deus, para o seu desenvolvimento, para o seu entendimento, né, de que nós temos que viver de acordo com a vontade do Senhor, né? O sofrimento de Deus causado pelo Senhor nas nossas vidas não é para a morte, mas é para a vida e vida em abundância em nome de Jesus, viu? Em Gênesis, no seu capítulo 49, no seu versículo 3 e 4, nós temos, meus queridos, uma situação em que ele relata assim: Jacó já é um homem de idade. Jacó, ele já é um homem que já está à beira do recolhimento de Deus. Deus já está prestes a recolher ele. E aí José, governador do Egito, fica sabendo. Então José, ele vem visitar o seu pai porque ele entende que realmente a situação ela é difícil. A situação do seu pai é uma situação assim finita, né? Deus já estava para recolher o seu pai. Então ele vem, e aí Jacó ele é avisado: olha, José está vindo aí te ver, está vindo te visitar. Então Jacó ele se prepara, se assenta na cama, e aí ele recebe José, recebe os seus 2 filhos, não é? Manassés e Efraim, não é? Que nasceram no Egito.
durante o período que José esteve lá, e ali ele abençoa, né, os filhos de José, né, e ali tem toda uma questão que que Jacó abençoa Efraim como aquele que iria se sobressair a Manassés, que era o mais velho. E aí José tenta corrigir, mas ele fala, não, é assim mesmo que tem que ser. Mas aí isso aí é uma outra história que nós não vamos entrar por aí. O que vai importar é agora. Que aí quando Jacó ele abençoa os seus netos, que ele diz que não é de José, mas que ele está tomando para ele. Ele diz, esses filhos que tu tivesse no Egito, eu tomo eles para mim, considero eles como meus filhos. Não é? E aí depois, quando ele termina toda aquela questão, ele chama os seus filhos, né, para abençoar. E cada um vem na presença de Jacó. E vem junto com ele, lógico, o seu primogênito Rubens. Não é? E aí, Gênesis capítulo 49, no seu versículo 3. Ele diz, Rubens, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Você veja que ele começa a falar palavras de elogio para Rubens, não é? Ele começa a demonstrar a importância que Rubens tinha para ele, o que Rubens representava para Jacó, não é? O que ele era, o que ele representava para ele, Jacó, e para toda a família, não é? Mas aí no versículo 4, que ele diz assim, olha, inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiu a minha cama. Jacó ele está se referindo a um acontecimento que está escrito em Gênesis, no seu capítulo 35, no seu versículo 22, que é quando Rubens se envolve com Bilá, que era uma das concubinas de seu pai. Não é? E ali, ele, segundo alguns historiadores ou comentaristas, ele diz que Rubens, ele tentou perpetuar sua posição diante da família quando ele fez aquilo. Não é? Mas aí quando Jacó chama ele inconstante como a água, ele diz que o caráter de Rubens, ele se amolda de acordo com a situação. Se você pegar a água, você colocar a água num recipiente quadrado, ela vai tomar a forma de um recipiente quadrado. Se você pegar a água e colocar ela num recipiente redondo, ela vai tomar a forma de um recipiente redondo. Se você pegar uma água e colocar a água num recipiente retangular, ela vai tomar a forma de um recipiente retangular. Ou seja, ela toma forma de acordo com a situação, de acordo com o que ela está sendo colocada. O caráter de Rubens era um caráter de um homem constante. Ou seja, ele não era um homem firme como foi Daniel. Ele não tinha fidelidade, né? Ele não era um homem que tinha uma constante na sua vida, nas suas decisões, mas ele oscilava diante de situações difíceis. Digamos que ele corria, né? E se tivesse alguém com ele, largava o cara lá. Já pensou se Daniel fosse assim? Se Daniel não fosse um homem firme, fiel a Deus, não mantesse a sua fidelidade ao Senhor, aquilo que ele conhecia, já imaginou como teria sido? Imediatamente, em meio àquela pressão do chefe dos eunucos sobre ele num país idólatra, num país que é pecaminoso, como é que fala, que só tinha pecado, não é? E ali naquela pressão, mas ele diante daquela situação, ele não mudou. O seu caráter continuou o mesmo, a sua fidelidade a Deus se manteve. E aqui Rubens ele é assim. Quando Jacó fala inconstante como a água, ele está dizendo o seguinte, olha, o teu caráter é um caráter que não merece confiança. Porque você não tem fidelidade a ninguém, você não respeita ninguém, você não respeita limites. Lembre-se quando José foi vendido, ele estava junto. Ele poderia ter impedido como um irmão mais velho, mas ele consentiu sob a pressão dos seus irmãos, não é? Ele consentiu, se acovardou e deixou os seus princípios de mais velho, de irmão, que tinha que cuidar do mais novo, que tinha que zelar do seu irmão, que tinha que cuidar do mais frágil.
Ele largou de lado e se juntou com seus irmãos para fazer a coisa errada. Da mesma forma com seu pai. Ele não respeitou seu pai. Ele sabia quem era Bila, ou Bilá, não é? Ele sabia quem era. Ele sabia que aquela mulher pertencia ao seu pai e que ele não podia se deitar com ela, mas ele não tomou conhecimento, inconstante como a água, não é? E ali ele perdeu a sua primogenitura, tudo aquilo que ele poderia receber como um homem mais velho, como primogênito, né, do seu pai. Ele não recebeu, porque o seu caráter não era um caráter firme. Ele não era um homem firme. Ele não era um homem que tinha como uma das suas qualidades a fidelidade, né? E ele conhecia os ensinamentos do seu pai. Por quê? Porque o seu pai era um servo de Deus, né? O seu pai era o servo de Deus. Jesus, ele nos dá esse exemplo de fidelidade. Veja, a fidelidade de Jesus no cumprimento da vontade de Deus. Jesus, ele nos demonstra essa fidelidade. Ele mostra como um homem tem que permanecer firme, independente da situação, ele tem que permanecer firme à vontade do seu Senhor, à vontade de Deus. Ele não pode vacilar, ele não pode arredar pé, ele não pode se afastar daquilo que Deus tem determinado para ele, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Viu? Jesus, em Mateus, no seu capítulo 4, relata o quê? A tentação de Jesus. Jesus é um exemplo. Aí você fala, mas é Jesus. Meu querido, toda a condição que nós precisamos para nos mantermos firmes à vontade de Deus, Deus nos dá. Tudo aquilo que eu e você precisa, Deus, aliás, nos dá não, Ele já nos deu. Viu? Deus, quando Ele pede fidelidade a mim e a você, porque Ele já ministrou na minha e na tua vida toda a condição que nós precisamos para sermos fiel a Ele, para sermos fiel à sua vontade. Deus já nos deu. E se nós nos mantermos firmes, nós vamos vencer junto com Jesus. A Bíblia nos fala isso. Mas se nós vacilarmos, se nós não tivermos fidelidade a Deus, nós vamos perder a grande promessa que Deus fez em nossas vidas. E Jesus, ele no versículo 4, no capítulo 4 de Mateus, fala da tentação difícil que Jesus passou, dos oferecimentos de Satanás, das suas palavras, tentando persuadir Jesus a se afastar, a não fazer, a não cumprir com a vontade de Deus. Porque Jesus recebeu aquela incumbência, Jesus recebeu de Deus, de aplacar a sua ira em favor que estava sobre a minha e a tua vida. E Jesus ele está numa situação extremamente difícil. Se você ler o texto, ele vai te mostrar. Mas Jesus ele nos mostra que se nós tomarmos no nosso coração a decisão de sermos fiel a Deus, Ele já tem nos dado todo aquilo que nós precisamos para permanecermos firmes. Lembre que Deus agiu em favor de Daniel. Deus fez com que Daniel achasse graça nos olhos dos eunucos. Ali está, a palavra fala sobre isso. A ação de Deus. Mas antes Deus olhou a vida de Daniel, os seus procedimentos, as suas palavras, o posicionamento que ele tomou, ele viu fidelidade em Daniel. E por isso ele agiu em favor de Daniel. Não é? E aqui, Jesus, ele ficou firme. Ele não desistiu diante das promessas de Satanás, querendo que Jesus tentasse ao Senhor. O texto fala sobre isso. Mas aí Jesus ele fala no versículo 10, então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O grande tapa na cara de Satanás, né? Jesus demonstra para mim e para você que nós podemos nos manter firmes. Nós podemos nos manter na posição, não que nós escolhemos, mas que Deus escolheu para nós.
Porque se Deus quer que nós estejamos ou tomamos uma decisão nas nossas vidas, e essa decisão, essa posição que nós tomamos, viemos tomar, está de acordo com a sua vontade, Ele está dizendo para mim e para você que Ele já garantiu a vitória. Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer para que eu e você tivéssemos êxito, viu? Agora só depende de mim e de você, depende da nossa decisão. E Jesus tomou a decisão, e Ele ali resistiu ao mal, né? Quando Ele fala, então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. A sua vontade, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele determinou, Satanás, somente a Deus eu vou servir, somente a Ele e mais a ninguém, e mais a ninguém. Meus queridos, a vontade de Deus ela tem que ser soberana na minha e na sua vida. Não importa o que irá acontecer, não importa o que vai se levantar, não importa, meu querido, a situação que venhamos passar, mas nós temos que nos manter firme diante daquilo que o Senhor tem determinado para mim e para você. A fidelidade a Deus, ela é tudo. Ela vale vida, viu? Ela está contida, ela é a base para que nós venhamos conseguir a grande promessa do Senhor, né? E eu lembro aqui do nosso irmão Paulo, né? Paulo ele se mantém fiel à vontade de Deus. Está escrito em Atos, no seu capítulo 17. Eu vou ser bem breve. Paulo, ele chega ali em Atenas. Atenas já não é mais aquela cidade. A Grécia já não é mais aquela cidade, melhor dizendo, aquele país com tanto glamour, né? Não tem mais a riqueza que tinha antes. Atenas era uma cidade que ela não tinha mais tanta circulação de pessoas, mas era uma cidade que tinha muita idolatria, muitos deuses, né? E Paulo, ele chega a Atenas, né? E aqui ele diz o seguinte: eu vou pregar aqui, porque Paulo ele fica muito comovido, ele fica, digamos que irritado com tanta idolatria, né? Com tantos deuses, né? E Paulo ele é convidado, né? Ele conhece um casal chamado Dionísio e Damares, e dá-se a entender que Paulo é convidado por eles para pregar no Areópago, né? E Paulo ele chega ali para pregar, porque você só poderia pregar naquele local se você fosse convidado ou se você conhecesse alguém que pudesse colocar você ali dentro, né? E Dionísio, ele já era um homem conhecedor da palavra de Deus, né? E ali ele vai e apresenta Paulo. E Paulo ele começa a pregar. Paulo ele começa a falar. E Paulo diz que o Deus que ele prega é aquele que tem assim, ao Deus desconhecido, né? Paulo ele cita isso aí. Então Paulo fala, é desse Deus que eu estou falando para vocês. E Paulo, o texto nos mostra que Paulo, ele vem como é que eu falo? Ele vem se prendendo para não chegar numa posição que ele sabia que se ele chegasse, o negócio iria desandar, né? E ele começa a falar, né, e tal, e ele se caminha para o final de tudo, para concluir tudo, né? Como ele fala aqui no versículo 31, 17, 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram. Ou seja, o que é que isso quer dizer aqui, gente? Né? Paulo, ele começa a pregar, como eu falei para vocês, e ele chega nesse ponto aqui. Os atenienses, eles não acreditavam em ressurreição. E Paulo sabia que quando ele chegasse nesse ponto, ele ia perder grande parte do público que ali estava.
Paulo sabia que se tivesse 40 pessoas ali, 35 iriam embora. Mas aí Paulo, ele se mantém firme ao seu compromisso com Deus. Mesmo ele sabendo que não iria surtir efeito a sua mensagem, mesmo ele sabendo que ele não iria convencer, ganhar para Cristo aqueles que ali estavam, ele se mantém firme. E ele fala da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo sabia que ele tinha assumido um compromisso com Deus. E ele tinha que cumprir, mesmo sabendo ele que muitos dos que estavam ali iriam embora. E quando eles falam assim no versículo 32, na parte B, eles falam assim, acerca disto, acerca de que? Da ressurreição que ele falou, acerca disto, te ouviremos numa outra vez. Os atenienses, eles eram, digamos, eles foram, melhor dizendo, educados com Paulo. Ele disse assim, olha, sobre isso aí a gente jamais, eles quiseram dizer isso, nós não vamos te escutar. Jamais nós vamos nos assentar para te ouvir falar sobre ressurreição, porque nós não acreditamos nisso. Não é? E assim Paulo saiu do meio deles. Paulo ficou triste. E Paulo sai do meio deles, como diz o versículo 33. Né? E todavia, versículo 34. E todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, né, o areopagista, e uma mulher por nome de Damares, e com eles outros. Né? Dá-se a entender que Dionísio e Damares, eles já tinham um pouco de conhecimento. Tanto é que eles levaram Paulo para lá. Não é? E ali, quando Paulo termina, ele sai entristecido, porque ele esperava uma outra situação. Mas Paulo também sabia, eu não posso deixar a fidelidade, eu não posso deixar de fazer a vontade de Deus. E Paulo, ele fala, ele sabia que quando ele chegasse e fosse falar da ressurreição de Cristo, como está escrito no versículo 31, todos iriam se levantar e iriam sair. Mas ele falou, não, a palavra de Deus tem que ser pregada, eu tenho que ser fiel, eu tenho que manter o meu compromisso, a minha fidelidade com o Senhor, porque eu sei quem foi que me chamou, né, meus queridos? Meus amados, olhe, eu quero dizer para vocês, né, que se nós não tivermos fidelidade com Deus, se nós não mantivermos a nossa posição que Deus quer que nós tenhamos, as nossas vidas vão ser mais difíceis. Se está difícil, vai ser mais. Lembre do povo de Israel. Estava difícil. Eles eram vassalo do povo do Egito, mas ainda estavam na sua terra. Mas mesmo assim eles não largavam a sua idolatria, os seus maus caminhos. E aí Deus foi obrigado a apertar mais um pouco, porque Deus amava aquele povo. E Deus demonstrou o amor àquele povo naquela correção, infelizmente. Deus não tem prazer na morte, no sofrimento do homem, não. Mas infelizmente é quase que digamos, que geral, é quase isso que toda vez Deus tem que fazer para nos trazer a presença dele. O coração do homem não pode ser um coração vacilante. Nós não podemos ser vacilantes, né? Em Tiago, no seu capítulo, para nós terminarmos, diz assim, Tiago nos mostra como procede um homem de coração dobre. O que é um coração dobre? É um coração fingido, coração que não tem verdade, que é só fingimento. Ele diz assim, no versículo, Tiago, versículo 1, capítulo 8, o homem de coração dobre ele não diz que parece, ou que talvez não é, inconstante, lembra de Rubens? Inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, ele não é uma pessoa que se mantém, não. Ele é inconstante. Isso aqui é uma afirmação. Ele é inconstante em todos os seus caminhos, tá? Mas aí, para nós nos encaminharmos para o final, mas Tiago também nos mostra como o coração do homem deve ser. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo bom e todo dom perfeito vem do alto,
descendo do Pai da luz, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém, meus queridos? Amém? Para nós concluirmos, o homem e a mulher de Deus não pode ter variação em seu coração, não pode variar em seu coração, não. Ele tem que ser firme, não é? O primeiro mandamento nos diz que devemos amar a Deus com tudo aquilo que há em nós, com todos os nossos sentidos, né? Esse é o primeiro mandamento. Amar ao Senhor sobre todas as coisas, com todo o teu ser, com todo o teu pensar, com todo o teu, sabe, com tudo, com todos os teus sentidos, né? E é nesse amor, olha, nesse amor e em nossa fidelidade para com Deus não pode haver variação, viu? Nesse amor que nós temos pelo Senhor e na nossa fidelidade, consequentemente, não pode haver variação, mas tem que ser uma constância em nome de Jesus. Por isso, nesta noite eu digo para você, seja um Daniel firme e constante na presença de Deus. Seja fiel ao Senhor, que o fruto da tua fidelidade a Deus vai vir em nome de Jesus. Amém? Que esta mensagem tenha falado com você, tenha ido de encontro ao teu coração e que Deus continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer uma breve oração para nós encerrarmos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero aqui, ó Deus, te agradecer, meu Pai. Eu quero, ó Deus, te louvar, Senhor, meu Deus, meu amado, meu Senhor, por cada vida, meu Deus, Pai querido, em nome de Jesus, que, ó Pai eterno, Deus amado, vão ou estão recebendo essa mensagem, Pai. Que o Senhor, meu Deus, esteja com eles em nome de Jesus. Que essas palavras que aqui foram ditas, Senhor, meu Deus, meu Pai, que ela adentre em seus corações, ó Deus, e venha produzir o resultado devido e necessário, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, meu Deus, meu Pai, exceda sobre cada um de nós. Meu Deus, antes de terminarmos, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor visite esse país, que o Senhor, meu Deus, tome esse país, meu Pai, sobre as Tuas mãos, que o Senhor visite, Senhor, meu Deus, ó Pai, a cada hospital, meu Deus, Pai, a cada leito, a cada, meu Deus, meu amado, UTI, meu Deus, enfim, meu Pai, que o Senhor visite, meu Deus, esse país afora. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, opere em nome de Jesus. Que o Senhor tome nas Tuas mãos a cada um, meu Deus, que esteja sofrendo devido, meu amado, meu Senhor, essa situação que estamos passando. Seja aquele que esteja internado, seja familiares, Senhor, meu Deus. Seja os profissionais da saúde, meu Pai, em nome de Jesus. Eu coloco cada um deles diante do Senhor e peço a Tua bênção, a Tua presença. Meu Deus, eu creio, meu Deus, que nós teremos notícias diferentes dessas que nós temos tido, meu Deus, nesses últimos dias. Meu amado, que, Senhor, meu Deus, nós viveremos, ó Deus, dias melhores em nome de Jesus. Obrigado, meu Senhor, meu Deus. Continua nos abençoando em nome de Jesus. Amém e amém. Faça assim com as tuas mãos, que o amor de Deus, que a graça do seu Filho amado, que a doce consolação do seu Santo Espírito esteja na minha vida e na tua vida, não somente por hoje, não somente por amanhã, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.